É engraçado, Fabiola, porque é o seguinte, isso que aconteceu, e sendo verdade que o prefeito colocou, é uma denúncia gravíssima, mas ao mesmo tempo não é uma novidade, né? A gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, é claro, reservar as devidas proporções, porque não estamos falando de risco de morte, mas tivemos na cidade de São Paulo, por exemplo, uma situação tacanha igual quando moradores do rico bairro de Gianópolis, né, protestaram contra a construção de uma estação de metrô, né, se não me falha a memória, da linha laranja, né, que está em construção, exatamente porque ela desvalorizaria imóveis, uma vez que ela traria mais facilmente pessoas pobres de outras regiões, né? E sem pensar, inclusive, nos próprios trabalhadores que prestam serviço para essas pessoas e teriam uma vida mais digna exatamente por conta. Então, se elas não querem usar o metrô, mas elas não querem que ninguém use, porque isso reduziria. Isso acontece, Fabíola, de uma forma absurdamente frequente no Brasil inteiro. Moradores de bairros ricos fazem de tudo para evitar que condomínios habitacionais de moradores mais pobres sejam construídos para não desvalorizar. É absurdo, é tosco, é desumano, né? É inacreditável que numa cidade, que num país como o nosso, que na Constituição você tem a igualdade de condições, você tem a igualdade como princípio, que isso aconteça. Agora, é interessante também que isso acontece, segundo o prefeito, no bairro de Maresias, né? Que é um bairro rico, que é um bairro badalado e que é um bairro em que dias atrás dois repórteres, dois jornalistas do jornal O Estado de São Paulo foram agredidos fisicamente e ameaçados dentro de um condomínio que eles tinham tido entrada autorizada, um condomínio de luxo, né? Acho que é Vila de Amoã, que tiveram a entrada autorizada, e aí pessoas de extrema direita viram lá, começaram a chamá-los de comunistas, né, do pessoal do jornal Estado de São Paulo, que não é um jornal comunista definitivamente, e aí eles foram atacados e foram agredidos. Né? Ou seja, eu estou querendo dizer que todos os habitantes de Maresias são tacanhos de maneira alguma. Eu estou só falando que essa mentalidade do cara que agrediu os jornalistas do condomínio é a mesma mentalidade do cara, do pessoal que se juntou para evitar que pobre morasse no bairro. É a mesma mentalidade, a mentalidade de que o Brasil pertence a quem tem. Quem não tem, que se vire. E essa mentalidade, Fabiola, é que expulsou ao longo de décadas os mais pobres que moravam no litoral. Sim, lá no começo, os mais pobres moravam na faixa de areia, próximo da faixa de areia, Vila de Pescadores, vamos lembrar bem, foram sendo expulsas para cima de morro exatamente por conta da especulação imobiliária. Aí chegou o pessoal do Nordeste, na Vila Saí, que é chamada de Vila Baiana, exatamente por conta da migração nordestina, para trabalhar como copeiro, faxineiro, segurança, né, motorista do pessoal das regiões mais ricas, né? E também foram sendo jogados para lá pela especulação imobiliária. Este é o conceito de cidade, e isso, essa fala do prefeito, se encaixa nesse processo. Só um pequeno comentário no final. Tem um ponto que é importante. É claro que no momento de risco, do risco total, no momento do desabamento, no momento daquele que é iminente a situação, né? É claro que a gente tem que remover as pessoas desses locais. Agora, e aí eu faço coro com o Guilherme Simões, que é o secretário nacional de Territórios Periféricos, que falou: fora isso, em momentos que não estão naquele risco absoluto, não dá simplesmente para remover o pessoal. Você tem que remover desde que tenha uma solução, porque senão você remove aquele pessoal da área de risco e eles vão para outra área de risco. E os relatos são muito tristes, né? Eu tava até vendo aqui um relato que o jornal Folha de São Paulo publicou agora há pouquinho, falando até de uma das vítimas ali que perdeu a mãe, perdeu a irmã, perdeu o padrasto e perdeu a sobrinha. É um morador da casa de São Sebastião. Ele disse que estava na casa do padrasto dele, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, que um dia antes fez 9 anos. Foi o mecânico Alan Bruno Benício, que inclusive relatou aqui, ele falando, contando a história, falando que a tristeza disso. Até quando, né, Sakamoto? A gente vai depois contar Eleição, essas histórias. É muito triste, muito lamentável isso. Fabiola, eleições municipais tinham que ser movidas para a época de chuvas no Brasil. Eleição, pelo menos no Sudeste, Sul, Sudeste, Centro-Sul, tinha que ser movido para a época de chuva. Você tinha que ter eleição não em outubro, tinha que ter eleição em janeiro. Por quê? Exatamente porque a memória de muita gente, a nossa memória, a memória coletiva, ela seca no período seco. E muitas coisas que ocorrem por conta de omissão do poder público acabam sendo esquecidas no momento das eleições.
Então a gente deveria mover para janeiro, mês de janeiro. Vai lá, vota, vamos votar no meio dessa catástrofe toda e talvez assim muitos políticos mudem. Vamos lembrar que muitas vezes obras de contenção de encostas, obras de urbanização, obras de remodelamento, de drenagem, elas não geram votos, porque elas desarmam bombas que não vão acontecer. E se a bomba não acontece, ninguém sente nada, não é um asfalto vistoso, não é uma escola, não é uma escola, mas ela garante a sobrevivência das pessoas. Então, só que acontece o seguinte, enquanto as pessoas, enquanto a nossa sociedade não trocar políticos que rezam a Deus para que tragédias não aconteçam, por políticos que acreditam na força do seu próprio trabalho para evitar essas tragédias, a gente também vai ter esse tipo de coisa acontecendo.